Olá, estudantes, como é que vocês estão? A Física Ideal agora traz para vocês, dentro do nosso curso de cinemática, a segunda e última aula sobre velocidade instantânea. Nesta aula, após estudarmos a velocidade instantânea 1, onde entendemos a, o comportamento da função, né, em termos de equação, agora vamos interpretar em termos de gráficos. Nos gráficos, olha só, vamos traduzir aqui pelo resultado que nós tivemos na aula anterior. Olha, S igual a 2t quadrado era a função usada para calcularmos as sucessivas posições e calcularmos a velocidade instantânea. Características dessa função. Ela é uma função do segundo grau. Gráfico dela, parábola. Lá na matemática seria y ax quadrado. Este A representa a concavidade. Como o A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, nós temos aqui parábola voltada para cima. Vamos agora ver o que nós fizemos com a velocidade. Nós pegamos a função S, derivamos em relação ao tempo. E quando aplicamos o conceito de derivada aqui, esta potência aqui, 2, ela desce para multiplicar toda a função, aí repete-se toda a função e subtrai um do expoente. Dando o que aqui? 4t. O que era esse 4t? Era a minha velocidade instantânea, uma função do tempo 4t. Opa, Ricardo, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu saí de uma função quadrática, que me dava as posições, e entrei numa função linear, para me dar a velocidade instantânea. Quem é esta velocidade linear? Agora vem a interpretação gráfica. Como essa velocidade depende desse t elevado a 1, lá na matemática ela é semelhante a y igual a x, podendo até ser y igual a x mais b, esse gráfico é uma reta. Essa função linear é uma reta. Que reta é essa? É a reta tangente a esta curva. Ah, entendi. Então quer dizer que quando nós estávamos lá no instante de t igual a 1, a derivada tinha dado 4 porque representava a reta tangente neste ponto, com inclinação 4. Ah, ótimo. Então a função é uma função, traduzindo para a matemática, f de x igual a 4x, e o valor dela, quando x é 1, daria o valor da derivada. Então, quando o t era 1, dava 4 metros por segundo. Traduzindo, dado uma parábola, a derivada é uma reta. Se eu substituo o valor do tempo nesta reta, o valor da variável t, quando eu substituo, o resultado é um número. Esse número é o valor da velocidade instantânea naquele ponto. Ah, então quer dizer que para tempo 2 a velocidade instantânea ia ser 8? É, 2 vezes 8. Então, se o tempo fosse meio, a velocidade instantânea era 2? É, 4 vezes meio dá 2. Então, a velocidade instantânea mudaria para cada instante. Tá bom? Isso é o conceito de derivada aplicada a um gráfico. E aí, se eu pegar esse outro exemplo aqui e for comparar com aqueles nossos resultados, vamos supor que eu tenha aqui, olha, um instante aqui, que desde a partida gerou este ΔS, aí eu reduzo o intervalo de tempo para este aqui agora, aí já dá este ΔS, e reduzo para um bem pequenininho, aí ia dar este ΔS. Ou seja, eu estava saindo de retas secantes. Retas secantes são aquelas retas que cortam qualquer curva em dois pontos. O nome dessa reta aqui, ó, é reta
secante. Já aquela reta que toca em um único ponto se chama reta tangente. Então, de todas essas retas aí desenhadas, só uma é tangente. Só essa representará a derivada. Tá? Então, quando a gente escreve lá, velocidade instantânea, o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔS sobre ΔT, ou seja, estou calculando um ΔS bem pequeno para um ΔT bem próximo de zero, cujo limite é uma velocidade que é uma reta tangente a uma curva. Aqui está a reta tangente, esta reta tangente é a minha derivada. Tá bom? Então, a partir desse conceito, nós vamos resolver alguns problemas que me dão uma melhor clareza de como isso se comporta. Então, tá aqui, ó. Problema 1, ele dá esta função aqui, olha, que vai representar o comportamento de um corpo, de um carro, desde o instante zero até o instante tzão, que é quando o carro para. Então, é desde a partida, né, no momento que o carro começa a se mover, até o instante que ele para. Ótimo. Então, nós temos aqui, olha, letra a equação é S igual a 20 mais 30t menos 1t ao quadrado. Esta é a função. E é com ela que eu tenho que fazer tudo, porque foi o único dado fornecido. Tá? O que é que ele pede na letra A? Quem é a função escalar da velocidade em função do tempo? Então, o que é que eu penso aqui? Essa equação me dá a posição. Se eu derivar a equação da posição em relação ao tempo, eu encontrarei a equação da velocidade. Aí, derivada de constante, sempre zero. Derivada de uma função linear, sempre o número que está na frente. Derivada para uma potência maior, essa potência vem para frente, multiplicar toda a função e subtrair um dos expoentes, resultando na relação 30 menos 2t. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 2. T elevado a 1 é t. Então, a função velocidade é esta aqui. V igual a 30 menos 2t. Esta é a função que me dá a velocidade para qualquer tempo. Inclusive, se o tempo for zero, que é o que ele pede aqui na letra B. Quem é a velocidade para t igual a zero? Basta eu substituir nesta minha relação o t igual a zero. Quando eu substituo, eu encontro a velocidade de t0. 2 vezes 0 é 0, 30 menos 0 é 30. Como é que eu represento isso? Ele deixa como sugestão dizer que v de um tempo é zero, é v0 igual a 30 metros por segundo. Esta seria a velocidade aqui calculada. E aí ele ainda segue perguntando aqui na letra C. Ele pergunta: e quem é o instante t maiúsculo que o carro para? Opa, se ele para, quer dizer que a velocidade dele é zero. Então, eu pego essa minha relação, v 30 menos 2t, e no lugar de v ponho zero, para saber o instante em que ele para. Muda aqui de membro, passa o 2 dividindo, e esse meu t, que ele pede para representar por tesão, vale 15 segundos, que é 30 dividido por 2. Simples assim. Na letra D, ele quer a velocidade escalar média entre t0 e tzão. Por definição, se eu não usasse o conceito de
de derivada, eu faria assim, olha. Letra D. A minha função é S, que é 20 mais 30t menos 1t quadrado, ela me dá a posição para qualquer tempo. Então, se eu calcular a posição para t igual a zero, esses dois termos aqui cancelam, sobra apenas 20. Se eu calcular a posição para t igual a 15, fica 20 vezes mais 30 vezes 15 menos 1 vezes 15 ao quadrado. Então, S de 15 daria quanto? 20 mais 3 vezes 5, 15, 245 menos 225. Resolvendo isso aqui, o S da posição 15 daria 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui, desculpa, tem nada a ver com isso. Isso daqui é 450. Então, aqui fica 20 menos isso dá 205. Vamos fazer aqui, ao invés de fazer de cabeça, vamos usar a calculadora aqui, tá? Para agilizar nossos cálculos. Isso aqui dá 245 metros. Então, dada a posição final e posição inicial, como é que a gente calcula a velocidade média? Fazendo ΔS sobre ΔT. O ΔS é 245 menos 20 e o ΔT é 15 menos 0. Então, 225 dividido por 15, vamos fazer aqui para não dar problema. 225 dividido por 15 dá 15 metros por segundo. Poxa, mas será que só existe este caminho para acharmos essa velocidade média? Não, tem um outro caminho, olha. Quem é a velocidade para t igual a zero? É 30. Calculamos na questão anterior. E qual foi o tempo que a velocidade zerou? Ou seja, a velocidade cai para zero no tempo 15. E aquela era 30 no tempo zero. Então, veja, uma velocidade é 30 para tempo zero e a outra velocidade é zero para o tempo 15. São os intervalos de tempo que nós estamos querendo. Então, existe uma informação que é a seguinte: a velocidade média é a média aritmética das duas velocidades envolvidas, sempre. Então, aqui, ó, fica 30 mais 0 sobre 2, dá uma velocidade média de 15 metros por segundo. Então, se eu quisesse seguir a linha de raciocínio usando o que eu calculei com a função derivada, eu calcularia essa velocidade média sem usar os dados da posição. Então, isso aqui seria o método 2, olha. Isso aqui seria o método 2 e esse anterior o método 1. Você pausa o vídeo, repete algumas vezes, aprende e escolhe qual é o melhor método para você fazer, tá bom? E o que é que ele pede na letra E? O gráfico da função, e aí fica bem fácil, porque ele quer o gráfico da velocidade em função do tempo. Quem é o gráfico? O gráfico eu já sei que é uma função linear. Y 30 menos 2t. Como é que se constrói um gráfico de uma função linear? Se ela é do tipo y ax mais b. Ou seja, quem multiplica o x
é o menos 2. Se ele é negativo, é uma reta decrescente. Esse termo que está sozinho é o coeficiente linear. É o ponto onde a reta corta o eixo da vertical. A gente já viu em outras aulas. Então, o gráfico disso tem esta cara aqui, ó, da velocidade em função do tempo. Quando ele cruza aqui embaixo é porque a velocidade é zero. Então, ele cruzou no zero no instante t igual a 15. Está aí o gráfico construído bem rapidinho, sem perder muito tempo, usando os conceitos já estudados. À medida que vai avançando, a gente vai conseguir resolver mais rápido, porque a gente já sabe o conceito anterior. Tá bom? Vamos fazer mais uma questão. Uma questão que fala de eco. Como é que a gente entende essa questão? Vamos diretos para os dados. A velocidade do som no ar é 340. A distância mínima para existir eco é 17. Essa é a informação que ele fala, justificando aqui em cima, que é nesta forma que o cérebro diferencia um som do outro. Então, se eu pegar aqui velocidade ΔS sobre ΔT, usar a velocidade do som 340 com distância 17, eu encontrarei o tempo para existir eco. Então, este tempo para existir eco vai para o lugar de 340 e 340 vem para o lugar do tempo. Dividindo aqui, simplificando por 17 dá 1, por 17 dá 20. Posso deixar a fração ou simplesmente dividir. Este é o tempo que permite a existência do eco. Ponto. Aí o que a questão fala? Na água, em que a velocidade de propagação do som não é mais 3.340, é 1.600. Velocidade do som agora na água, essa daqui era no ar. Agora na água é 1.600. Qual seria a distância para existir eco? Usando a mesma relação velocidade e espaço sobre tempo. Eu encontrarei o espaço que me permite eco quando agora a velocidade é 1.600. Então, passa multiplicando aqui 1.600 vezes 0,05 vai dar um ΔS. Como tem duas casas aqui, ó, eu posso eliminar esses dois zeros e simplesmente fazer 16 vezes 5. Dá um ΔS igual a 80 metros. Ficando como alternativa correta a letra B de bola, digo, C de casa. Então veja só, o que é que a gente viu nessa aula de hoje? Nós vimos que eu posso usar o conceito de derivada para resolver muitos problemas, mas eu não sou obrigado a resolver por derivada. Fizemos algumas questões por um caminho sem derivada e por outro caminho com derivada. Interpretamos como essa relação no gráfico. E isso é o mínimo necessário que a gente precisa para entender esses problemas que envolvem velocidade instantânea. Pronto. Até esse momento nós vimos velocidade média, velocidade instantânea, encerrou esse contexto de velocidade e agora para a aula 15 nós iremos começar os estudos sobre a aceleração média. E aí segue na sequência, aceleração instantânea, movimento uniforme e por aí vai. Espero todos vocês na aula 15. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pausa o vídeo, vê novamente e vai dar tudo certo. Espero todos vocês na aula 15, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço.